Olá, professoras e professores, eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do nono ano de matemática, texto 1 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a fábula, que tem como finalidade trazer o ensinamento moral, que é constatado ao final da história. Geralmente são escritas em prosa, mas também podem ser escritas em versos e seus personagens são animais ou seres inanimados, que possuem características humanas. No Brasil, o nome de maior destaque é Monteiro Lobato. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referências do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades destacadas são as EF09MA03, EF09MA04, EF09MA09, que se referem a efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Compreender os processos de fatoração, de expressão algébrica, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Os descritores são D5, D20 e D28, que tratam da identificação de propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos da relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades e da interpretação de informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, converse com os alunos sobre o termo interdisciplinaridade. Expliquem-lhes que a integração dos conteúdos de determinada área com outras áreas de conhecimento, mesmo sendo opostas, colabora para o aprendizado. Cite o exemplo da língua portuguesa e da matemática, que são ditas como opostas, mas que se completam e dessa forma contribuem no processo de aprendizagem uma da outra. Destaque que nas próximas atividades entrarão em contato com determinados conteúdos cuja interpretação das situações problemas propostas serão determinantes para chegarem à resolução. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 2, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Durante a resolução coletiva das questões 3, 4 e 5, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Lembrem-se de que esta atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciar a resolução dela, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um croquis e um mapa impressos. Esses materiais serão importantes para apresentar aos alunos de forma concreta os elementos que foram citados no ícone Quer Saber Mais, aproximando o conteúdo abordado à vida cotidiana e despertando um maior interesse deles pelo assunto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Com a proposta para a resolução das questões 2 a 5 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Destaquem que os pontos cardeais são utilizados como referência. Expliquem aos alunos que quando estamos à procura de algum lugar, buscamos conhecer algumas referências. Elas podem ser o nome da rua, o hospital da região, o número da casa, o CEP. Tudo isso facilita na hora de encontrar o endereço. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 4 caixas escritas em cada uma delas uma das seguintes letras: A, B, C e D. Esse material será utilizado em uma atividade lúdica, na qual os alunos compreenderão que na matemática podemos utilizar letras para representarem números. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A proposta para a resolução das questões de 2 a 6 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. A resolução dessas questões requer dos alunos alguns conhecimentos prévios, tais como adição de frações e expressões numéricas. Caso demonstrem dificuldade em relembrar esses conteúdos, promovam uma breve revisão. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma malha quadriculada para cada aluno. Esse material será necessário para iniciar a explicação sobre o conceito dos números quadrados perfeitos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Mas antes de proporem a resolução da questão 2, esclareçam para os alunos que a fatoração é um dos métodos que pode ser utilizado para determinar se um número é quadrado perfeito ou não. Após o número estar fatorado, deve-se observar se todos os fatores apresentam o expoente par. Se sim,
O número que está sendo fatorado é um quadrado perfeito. Durante a correção, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, providencie antecipadamente as tarjetas de papel conforme descritas nas sugestões de orientações para o planejamento. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 2 a 4 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Também esclareçam aos alunos que para encontrar a solução de uma equação de segundo grau, é necessário analisar se a equação é completa ou incompleta e então selecionar qual método será utilizado. Para equações completas, utilizamos o método de Bhaskara. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que você passeie pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos, como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.